Meus amigos, como vocês sabem, o ministro Cristiano Zanin, indicado por Lula ao STF, tem tomado uma série de decisões polêmicas, por assim dizer, né? Decisões que não estão agradando nada à esquerda, ao desgoverno Lula, enfim, toda essa galerinha vermelha por aí, né? Ah, Deicon, mas o Cristiano Zanin, ele tá só esperando a poeira baixar e tudo mais. Lá na frente ele vai mostrar a que veio. Bom, pode ser que isso seja verdade sim, e a gente se surpreenda negativamente. Mas por enquanto, eu acho que não é o caso não, viu? Porque senão a gente não estaria vendo aí todo esse barulho que a esquerda está fazendo com cada decisão dele, né? Teve uma decisão, inclusive, que até me surpreendeu muito, né? A gente vai comentar sobre ela daqui a pouco. Mas veja só, por exemplo, quando ele votou contra a descriminalização do posse de maconha. Cara, a esquerda realmente ficou ensandecida, a galera ficou louca, né? Teve gente que xingou o ministro Cristiano Zanin. Ele está sofrendo até intimidação do próprio PT, pessoal. Vocês têm noção do que é isso? O PT soltou na semana passada uma resolução dando uma indireta ali para o Cristiano Zanin, né, pressionando ele de certa forma para que ele votasse de acordo com os interesses do PT na questão do marco temporal. E lamentavelmente ele acabou votando, né? Mas calma que essa situação é preocupante realmente, mas nem tudo está perdido porque está tramitando uma PEC lá no Senado que visa colocar uma regra nessa questão, né? Então, mesmo que passe no STF, pode ser que a gente tenha uma reviravolta no Senado, né? Então, a situação não é tão desesperadora assim. Agora, eu quero me ater aqui a um fato interessantíssimo a respeito de uma decisão aí no dia 31, né? Na última sexta-feira, aliás, na última quinta-feira, né? Do ministro Cristiano Zanin. Gostaria que vocês prestassem muita atenção. Desde já, deixe o seu like aí embaixo, compartilhe esse vídeo, porque essa notícia aqui, essa decisão dele se refere ao ex-presidente Bolsonaro, né? Acompanhe aqui comigo, olha só. Zanin arquiva processo contra Bolsonaro por omissão na compra de picadinha, de vacina, né? Então, cara, a gente passou os últimos 4 anos, quase 4 anos, né? Desde o início da pandemia até agora o Lula repete isso, que o Bolsonaro era genocida. E a gente escutou os últimos 3 anos, pelo menos, que Bolsonaro era exatamente isso, né? É genocida, fascista, não sei o quê, não comprou picadinhas, né? Gerenciou mal a pandemia e tudo mais. Né? Inclusive, muita gente acredita que foi isso que trouxe o Lula de volta à cena do crime. Ou melhor, desculpa, né? Sai no automático. Foi isso que trouxe o Lula de volta à presidência. Justamente a pandemia, né? Que também digamos, dificultou a reeleição de várias figuras notórias da direita, mundo afora, o Trump nos Estados Unidos, né? E aí a gente tem aqui no Brasil governadores e por aí vai, né? Enfim, a questão é que eles usaram a pandemia, ou a gerência da pandemia, para atacar o presidente Bolsonaro, para dizer que ele não comprou vacinas, que ele foi isso, que ele foi aquilo e tudo mais, quando na verdade o próprio STF delegou a estados e municípios competências para legislarem, né? A gente criou aqui basicamente 5.500 e poucos Brasis dentro do Brasil. Então as competências foram tiradas do presidente Bolsonaro e dadas a governadores e prefeitos, né? E só coube ao governo federal enviar recursos. E recursos não faltaram. Foi a primeira vez em décadas na história do Brasil que estados e municípios fecharam as contas no azul. Isso nunca tinha acontecido. Graças ao presidente Bolsonaro. Não faltou dinheiro, não faltou vacina, não faltou nada, né? Mas mesmo assim, a esquerda, o PT, emplacaram essa narrativa e repetem até hoje de que ele foi um genocida, de que ele falhou e tudo mais. Bom, agora, olha só que ironia, né? O próprio ministro Cristiano Zanin, indicado por Lula ao STF, acabou com essa narrativa e desmentiu, de certa forma, Lula e todo o PT. Né? Eu imagino como é que deve estar a cabeça desse povo a essa altura. Olha só. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou nesta quinta-feira uma ação movida pela Rede Sustentabilidade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por omissão na compra de vacinas no auge da pandemia. O argumento é que o processo perdeu o objeto porque a crise do pastel de flango foi controlada e as vacinas aplicadas. A decisão afirma que o quadro fático e sanitário está estabilizado. Vejam só, meus amigos, abre aspas. Os esclarecimentos técnicos elaborados pelo Ministério da Saúde e trazidos aos autos evidenciam a inutilidade de eventual provimento judicial que discuta o conflito descrito na petição inicial, escreveu Zanin. Então, basicamente, traduzindo aqui para vocês, o que o ministro Cristiano Zanin disse na decisão dele, né, dentre outras coisas, foi
De acordo com informações do próprio Ministério da Saúde do Lula, olha só, o governo Jair Bolsonaro agiu dentro da legalidade e fez tudo que era necessário e possível para combater o pastel de flango. De acordo com informações do próprio Ministério da Saúde do Lula. Pois é, meus amigos, é como eu sempre venho falando para vocês, né? Não dá para negar a realidade. E tá aqui a prova disso. É isso aí. A rede deu entrada na ação em outubro de 2020 e o partido pedia que o governo Bolsonaro fosse obrigado a comprar a picadinha essa aqui, né? Desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Na época, Bolsonaro desautorizou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia anunciado a aquisição de 46 milhões de doses do imunizante. O ex-presidente escreveu nas redes sociais o seguinte: a picadinha chinesa de João Dória. Para o meu governo, qualquer picadinha, antes de ser disponibilizada à população, deve ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e ser certificada pela Anvisa. Ou seja, o negacionista que não gosta da ciência, que não acredita na ciência e tudo mais, estava aqui dizendo que precisava ser aprovado pelo Ministério da Saúde, comprovada cientificamente e autorizada pela Anvisa, né? Quem é que é o genocida? Quem é que é o negacionista? Não é Bolsonaro, né? O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Minha decisão é de não adquirir a referida picadinha porque ainda não estava autorizada pela Anvisa, né? O governo do Lula foi a favor da extinção do processo. Olha aqui. A Advocacia Geral da União enviou ao STF relatórios do Ministério da Saúde sobre as ações de combate à pandemia, né? Abre aspas. O Ministério da Saúde comprova a adoção das medidas pertinentes ao enfrentamento da crise sanitária decorrente da pandemia ocasionada pelo pastel de flango, sem prejuízo de seguir empreendendo ações condutas da política de saúde, especialmente no que diz respeito aos esforços para a vacinação de todo o povo brasileiro ou toda a população, né? Diz um trecho do parecer da AGU. Então, assim, não restou outra alternativa ao ministro Cristiano Zanin, senão arquivar o processo contra o Bolsonaro por omissão na compra das picadinhas. E é uma narrativa que a esquerda repete até hoje, que Bolsonaro não comprou as picadas, que Bolsonaro foi isso, foi aquilo. E aqui, ó, o ministro indicado por Lula acaba de arquivar a ação contra o Bolsonaro, que versava sobre essa narrativa repetida até hoje. E agora, o que vocês vão falar, né? Aonde que estão os petistas aqui para reconhecer de fato que o presidente Bolsonaro fez um excelente governo e que fez tudo que estava ao seu alcance no âmbito da pandemia, não é? E para finalizar, nós temos aqui mais uma decisão interessantíssima do ministro Cristiano Zanin, que não foi muito comentada na última semana, olha só. Em defesa da liberdade de imprensa, Zanin derruba a censura imposta à reportagem de uma revista. Olha aí, o ministro do Lula derrubando uma decisão que basicamente era uma censura que foi imposta a uma revista, né? A um órgão de imprensa, de certa forma. O ministro Cristiano Zanin, do STF, derrubou uma decisão da Justiça do Distrito Federal que ordenava a retirada de nomes de 2 pessoas citadas em matéria da revista Piauí. A reportagem foi publicada na edição de junho e mostrava suspeitas de irregularidades no programa Médicos pelo Brasil, o substituto do Mais Médicos do governo Jair Bolsonaro. Em um parágrafo, o texto fazia referência a uma denúncia apontada que amigos de dirigentes da Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde estavam assumindo bons cargos. Em sua decisão, Zanin afirmou que a liberdade de imprensa aparentemente foi colocada em segundo plano em relação aos direitos de intimidade dos autores. Disse ainda que a Justiça do DF não demonstrou de que maneira o conteúdo de matéria jornalística teria incorrido em abuso ou má-fé do direito de informar. É isso aí. É o ministro do Lula aí tomando uma decisão a favor da liberdade de expressão e, no caso aqui, da liberdade de imprensa, né? Mas o que a gente vê, na verdade, pessoal, é um radicalismo daqueles que se dizem defensores da democracia. Porque, veja só, Zanin sofre intimidação da esquerda radical, inclusive do próprio PT. Porque foi o PT, na semana passada, que soltou aquela resolução dando indiretas para o Zanin, pressionando o ministro Cristiano Zanin, de certa forma, a votar de acordo com o interesse deles na questão do marco temporal. E aí, claro, não dá para a gente saber aqui se
o ministro recebeu uma ligação do Lula e aí o Lula orientou ele a votar, né? Não dá, mas o fato é, explicitamente num documento expresso, para quem quisesse ver, né? O PT, de certa forma, intimidou o ministro Cristiano Zanin, tá? E se fosse o contrário? E se fosse Bolsonaro ou o partido dele pressionando o ministro André Mendonça ou Cássio Nunes Marques a votar, de certa forma, em determinada matéria? Será que a Globo ia falar de outro assunto que não fosse esse, 24 horas por dia? Eu acho que não, né? Tenho certeza que o presidente da corte, no caso agora Rosa Weber, estaria dando aí algumas horas, né, para o Bolsonaro se posicionar, explicar por que ele intimidou um ministro do STF a votar de acordo com os interesses dele, né? Mas é aquela coisa, né? Pau que dá em Chico não dá em Francisco. Nesse desgoverno Lula pode-se fazer tudo e qualquer coisa. Desde que você vista uma camiseta vermelha, tá tudo certo, tá tudo liberado, né? Mas se Deus quiser, isso não continuará para sempre. Eu peço que você compartilhe o vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante. E torne-se membro do canal e da nossa página do Facebook, se puder ajudar com o nosso trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.